Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Muito bom estar com vocês aqui, muitas energias, né, de paz, tranquilidade e esperança para todos. Ale, minha filha. Gratidão de estar aqui, e o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em cada um de vocês. Eu sou um pai muito babão, viu? E Guilhermina? Que bom estarmos juntos novamente. Eu também sou um marido babão, viu? E então vamos encerrar hoje a dissertação inicial, número 100, que nos fala da classificação espírita, tá? Da escala espírita, tá bom? Perfeito. É necessário realmente que tenhamos pelo menos uma sistemática para que nos possamos guiar. Então, começa com Marcelo Aranda. Muito bom, então vamos ler aqui, ó. Então, retomando aqui a pergunta 100 da escala espírita, onde Kardec fez observações preliminares, e aí nessa parte final ele vai dizer o seguinte: os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Então, fique atentos que ele, né, como um bom druida, trazendo essa ancestralidade, sempre a tríade, né? Que coisa interessante. Está lá na Revista Espírita, para quem quiser saber mais sobre isso. E ele continua aqui dizendo, na última, então olha que interessante, ele começa agora pela última. Na última, o que fica na parte, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. Só nos restava destacar, mediante um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merece. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois
só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou aquela classe. Como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que o outro, pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. Perfeito, Fantástico, né? Kardec Fantástico. era um professor, um pesquisador, investigador que cria, claro que inspirado, orientado pelos espíritos, né? Todo esse detalhamento, né? E ele chama atenção que um dos objetivos de conhecer isto é para justamente, ao entrar em contato com esse mundo espiritual, que Emmanuel, no livro chamado Emmanuel, também o Emmanuel vai contar para a gente que cada vez mais estaremos mergulhados, entrelaçados nesse mundo espiritual. O que significa isso? Que cada vez mais as comunicações, a fluidez mental dos pensamentos dos espíritos, dos nossos pensamentos materiais, estarão, né, se intertocando. Então, quer dizer, olha como essa escala aqui é muito importante. Nos ajudará muito no momento deste processo, mas também a partir das comunicações que vêm do plano espiritual. E isso não é um privilégio, né, desses grupos espiritualistas, pois as comunicações se dão em todos os lugares. Nas ruas, nas instituições religiosas, nas academias, não importa o local. Porque, como ele explicou, os mundos, esse mundo espiritual e o mundo material, eles estão cada vez mais se entrelaçando. Exatamente. Acho que vale a pena destacar, pessoal, no final desse trechinho, quando é explicado sobre o processo evolutivo que pode se dar num determinado aspecto, em outro não. Eu acho isso fantástico para a gente pensar duas vezes antes de julgar qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né? Porque ele diz aqui, pode ser que reúnam em si características de várias categorias, né? Então, pode ser que, por exemplo, você tenha evoluído muito no aspecto intelectual, mas no aspecto moral pode estar deixando a desejar em vários momentos. E também tem aqueles irmãos que evoluem muito moralmente, mas já que não se dedicaram tanto a essa parte mais intelectual, racional, né? De leitura, enfim. Então, é importante a gente considerar isso, né? Que a evolução é como se fosse uma espiral, né? Ela não é passou aqui, acabou, vai para lá. Não é assim. Né? Você está num processo de subida, de ascensão, mas ainda deve alguns aspectos lá, né? Então, por isso você tem que conviver nesse planeta. Por isso que estamos aqui nesse caldeirão, né? Que é o planeta Terra, juntos e misturados, graças a Deus, com várias espécies de espíritos, porque nós precisamos conviver com eles. E quer saber quem você é só olhar em volta. Por que você tem que passar por isso? Porque estamos num planeta, né, junto com esses irmãos, que às vezes criticamos tanto as atitudes, os que estão no governo, no poder, porque nós somos semelhantes ainda. Temos muita semelhança em vários aspectos, né? Em outros, não. Então, isso que é o magnífico, né, desse processo evolutivo, que ter alguma semelhança com determinado irmão não te deixa enclausurado num pacote com ele, porque em outros aspectos você é diferente. E assim vai, né? Então, antes de julgarmos qualquer pessoa, é interessante ter esse olhar, né? Do que ela tem de bom, do que existe de evolução em determinados seres, que muitas vezes pode parecer difícil de encontrar, mas todos nós estamos na marcha do progresso, né? Eu achei interessante que logo no início desse parágrafo, ele coloca, de novo, ele fala nas categorias, né? 3 categorias principais, e aí ele coloca, dessa vez de uma forma mais didática, a parte inferior estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal. E se parar para pensar, quanto mais ligado à matéria, automaticamente você tem a propensão para o mal.
Porque você tem objetivos imediatos. Isso. De prazeres imediatos. Você não está preocupado em coisas mais elevadas, em coisas menos sutis. Isso. É mais a coisa mais direta, objetiva, curto e grosso, como diz o povo. Isso. Oi, fala. Não, então, o materialismo, ele Sim, exato. É um perigo, porque o materialismo, ele estimula o individualismo. Exato. E quanto mais você estimula o seu individualismo, você passa reforça por cima. o seu egoísmo. E você reforça o egoísmo, a tendência é passar por cima do outro. Isso. Você literalmente atropela. Porque você vai querer resolver os seus desejos pessoais, sendo que na maioria dos casos, nesses casos que a gente fala, os seus desejos pessoais são objetivos, são terra a terra. Você não pensa no amanhã, caso haja, porque você nem não raciocina que haverá um amanhã. E o objetivo é hoje. E vantagens cada vez mais materiais, e com isso você atropela o outro passa a ser objeto. E você passa por cima. Os da segunda categoria, normalmente ele fala, aí é o contrário, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Esses são os espíritos bons. Já muda o foco totalmente. E a primeira, finalmente, são os espíritos puros que atingiram o grau que a gente tem a expectativa que um dia, se Deus quiser, chegaremos, não importa quantas encarnações precisa, mas que a gente chega lá. Agora, eu acho mais interessante, que dentro do colocado aqui também, que não é uma coisa assim, você sobe de imediato, você está nessa categoria ou naquela outra. Então ele fala assim, cumpre observar que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou aquela classe. Tipo, fechou aqui. Como o progresso deles só se realiza gradualmente, é claro que os espíritos puros são espíritos puros, graças a Deus que nós os temos. Que já chegaram lá por esforço próprio e já passaram por todas as dificuldades e categorias, chegaram lá. Estou falando da gente aqui, né? Cá embaixo. Como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido que no outro, olha que interessante, pode ser que reúna em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar. Porque a gente está sempre tentando caminhar. Estou falando a gente, quem está realmente querendo evoluir, querer crescer, que é o que nos interessa a nós. Não importa o que o outro pensa, aquilo que eu estava falando. Não importa o que o outro pensa, o que o outro decide. A vida do outro é a vida do outro. A nossa vida é a nossa. Bom, antes de entrar na nossa vinheta, eu só faria uma pergunta para vocês três, que eu acho que mereceria uma complementação de debate deste tema de hoje. Vocês vejam bem, Kardec fala a respeito de bem, de desejar o bem, falando a respeito do processo de evolução espiritual. É preciso necessariamente que nós creiamos em Deus, é preciso necessariamente que nós tenhamos um vínculo religioso para que isto ocorra. Entra a vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Agora, a resposta à minha pergunta herética. Eu vou usar aqui o Rubens Romanelli, que eu usei no outro programa, né, O Primado do Espírito, há mais de 50 anos, né, que ele escreveu esse livro. É um professor estudioso do espiritismo, né? Ele tem um item no livro dele que ele fala da crise moderna. E ele diz que há um divórcio... 57 anos 57, atrás. você é bom de datas. Há um divórcio entre teoria e prática. Divergência entre pensamento e ação. Então ele diz que nós precisamos, sobretudo, refletir sobre isso. Nós vivemos uma crise de amor, nas palavras dele, retomando o que o Cristo nos ensinou, né? Então, os rótulos de nada valem. Né? Para fazer o bem, precisa ter uma religião, precisa acreditar em Deus? Não necessariamente. Não.
Porque tem muitos indivíduos que são muito mais bondosos e muito mais evoluídos do que aqueles que precisam ainda estudar e estar num grupo religioso como nós. Então precisamos reconhecer isso, né? A nossa inferioridade, a nossa necessidade, a importância de estudar uma religião, como é importante para a gente. Mas tem outros que praticam instantaneamente. Isso. Sem ninguém mandar, sem ter lido em lugar nenhum sobre isso, só por uma questão de cidadania, de dever, de cumprir aquele dever pelo Já país. tem bagagem Pois é. amealhada pelos serviços prestados em outras vidas. Uhum. Isso só confirma aquilo que o Espiritismo nos diz. Uhum. Se nós pararmos e raciocinarmos, a doutrina espírita é uma religião. É porque nos fala primeiro de Deus, em primeiro lugar, e é uma ciência, porque nos explica o universo desde o microcosmo até o macrocosmo, passando obrigatoriamente através do conhecimento do ser inteligente, da sua capacidade de evoluir. Então, é interessante perceber como nós, digamos assim, à medida exata em que a ciência evolui, nós temos uma noção cada vez maior da nossa ignorância. Isso incomoda. Mas aí é que está o detalhe. O desconforto da ignorância, ele pode ser vivenciado de duas maneiras. Exatamente. Exatamente. A busca de mais conhecimento ou a revolta diante da ciência e uma postura cristalizada. Exato. Historicamente, nós podemos dizer, inclusive, que a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos perguntam se os Espíritos interferem nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, Muito olha, mais gente, que muito mais do que imaginais. No período de 39 a 45 do século passado, foi crítico. Porque Enrico Fermi, um grande pensador e um grande físico, o primeiro a fazer a primeira fissão nuclear controlada dentro do laboratório, era casado com uma mulher judia. Então ele teve que fugir da Europa por causa da perseguição aos judeus naquela época. Max Planck, judeu. Einstein, judeu. Tá? Todos fugiram para a América. E quem ficou como grande físico nuclear da época? Werner Heisenberg. Ele tinha toda a teoria que havia desenvolvido junto com esses estudiosos em épocas de paz, mas ele resolveu permanecer junto à Alemanha. Eu não sei se ele tinha vertentes nazistas, que o pouco que eu li a respeito dele não mostra esse tipo de postura. Mas os alemães não tiveram como desenvolver nenhum tipo de artefato nuclear que ficou nas mãos dos norte-americanos. Vamos discutir aí o uso, depois o período da Guerra Fria que nós vivemos. Eu e Guilhermina, que somos dos baby boomers, né? Vivemos isso no dia a dia. Muito bem. Mas o fato real é o seguinte. Imaginem, por exemplo, um artefato nuclear na mão do primeiro-ministro Togo, do Japão. Na mão de Stalin. Na mão de Hitler.
todos tirânicos, e disputando uma guerra que praticamente não tinha quartel, foi mundial realmente, afetou a todo mundo, a tal ponto em que quando o primeiro artefato nuclear foi lançado, Einstein disse: não sei como vai ser travada a Terceira Guerra Mundial, talvez com artefatos nucleares, não sei como é que vai ser a quarta. Vai ser com paus e pedras. Nós vamos voltar à Idade da Pedra, porque a civilização vai desaparecer. Então, um Einstein que dizia que acreditava no Deus de Spinoza, que dizia: eu não preciso que você me faça templos. Vai amar o teu próximo. Seja o meu templo. Por causa disso, Spinoza foi expulso. Desculpa, gente. Isso mexe muito comigo. Da comunidade judaica da Holanda. Desencarnou com 42 anos de tuberculose. Naquela época você morreu. A doença da tristeza, no século XVII. Então, mas ele disse para que nós nos alegrássemos, para que nós nos regozijássemos. Por quê? Porque Deus nos deu a natureza, o dia, a noite, o pensamento. O simples fato de nós estarmos aqui conversando é uma graça sem nome, maravilhosa. Então vamos ser felizes. Vamos buscar a felicidade, e que essa felicidade não seja somente nossa. Porque senão não é a felicidade. Exato. A felicidade nunca é apenas nossa. Ela tem que ser coletiva. Eu imagino a felicidade do Carl Sagan, da mulher dele, não sei se ainda está entre nós. Me parece que ela desencarnou recentemente. Eu imagino a felicidade deles quando se reencontrar no mundo espiritual. Que os dois eram ateus por convicção. Quando ele desencarnou, ela disse: eu sofro porque eu não vou mais encontrar com ele. Esse aspecto consolador no espírita, de que matou a morte, nós temos a certeza da imortalidade. E o mais importante, nós temos agora, depois que matamos a morte, matar a indiferença que ainda existe dentro de nós. Uhum. Que nós vamos levar da vida física, senão as boas obras que façamos? O que nós vamos levar a nossa vida física de material? Nada. E os últimos acontecimentos no planeta, em especial no país, têm mostrado isso. A Covid mostrou isso. Como diz o padre, a Covid mostrou isso. Caixão não tem gaveta, não tem gaveta. E mortalha não tem bolso. O Miramês vai trazer a reflexão de que essa ignorância, né, a gente se manter na ignorância, que a ignorância só traz dor, isso, sofrimento e problemas. Exato. E quando você busca se esclarecer, exato, você busca a entender a vida, e o Kardec foi muito feliz quando ele chamou de ciência do espírito. Alguns falam que não é bem ciência, mas isso é um mero, de novo, formalismo de sistemas. Ele é uma grande lei universal que serve para qualquer segmento religioso. Depende de religião. Porque o Kardec não queria criar uma religião. Exato. Ele queria mostrar apenas como é que se dá essa vida maior. Exato. É isso aí. Então, por isso que todos que nos escutam... E é interessante que há um movimento silencioso que as pessoas não se percebem. Desse mudança de patamar. Isso. De
entendermos que a vida continua. Sim. Em qualquer tipo de segmento religioso. Não, e só pegando o gancho dessa questão material, de caixão não tem gaveta, a Covid mostrou isso. Quantas pessoas rígidas, sadias, bem, com um patrimônio, foram. E o que tinha ficou. E só para terminar o meu raciocínio aqui, religião, como nós falamos aqui, religião tem que ser o religar. Tem que ser a ferramenta que liga, qualquer que seja, o indivíduo ao alto. Não importa em quem você acredita, o nome do teu Deus, não importa. Mas é isso. Acredite. Então, meus irmãos, reflitamos, que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. E que já no final do capítulo, das mensagens, há aqui um texto, ainda antes das mensagens dos Espíritos, um texto de Allan Kardec, que realmente nos põe clareza total no que significa, realmente esse lema que ele nos propõe, que dá título ao próprio capítulo, Fora da Caridade e não há salvação. Então, ele vai nos elucidar isso com mais clareza nesse texto que ele traz aqui do item 8, que ele intitulou Fora da Igreja não há salvação e Fora da Verdade não há salvação. Então, ele está afirmando desde o começo aqui do capítulo que fora da caridade não há salvação. Mas agora ele vai fazer um contraponto com outras máximas que eram muito comuns naquela época e hoje em dia ainda muitas pessoas defendem essas teses de que a salvação não há se não for pela igreja, a salvação não há se não for pela verdade, pelo conhecimento, etc. Então vamos ver o que ele nos propõe aqui nesta comparação que ele faz. Diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto.
Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima por regra, os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Realmente, o que Kardec está nos dizendo aqui é muito simples. É uma questão de abrangência. A prática da caridade não se restringe a uma religião especificamente, ou é preciso ter uma religião para se praticar a caridade? Não. A caridade está ao alcance de todos, de qualquer religião, e até para aqueles que não têm religião, todos podem praticar a caridade. Então, a salvação que nós almejamos está ao alcance de qualquer pessoa. Não precisa você fazer parte de qualquer igreja específica. Todos participam. Já quando você coloca que fora da igreja não há salvação, primeiro, geralmente não é fora da igreja não há salvação, é fora da minha igreja não há salvação. Então você já está dividindo. Você está dizendo que só quem for partidário, seguidor da sua igreja, é que será salvo. Mas com base em que você fala isso? Onde está escrito isso? Nos evangelhos, com certeza não está. O Cristo não disse isso, hora alguma. Porque se ele tivesse que falar isso, ele diria que fora das sinagogas, fora da religião judaica, não há salvação, porque ele era judeu, praticava o judaísmo o tempo todo. Ele diria que fora da religião judaica não há salvação, e nunca disse isso. Ele diz que o modo dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus todas as coisas. Não colocou nenhuma vez religião alguma em tela. Então, como diz Kardec aqui, essa máxima de dizer que fora da igreja não há salvação, em vez de unir as pessoas no ideal, que é amar a Deus, é amar o próximo, praticar o amor, a caridade, a misericórdia, não, divide as pessoas. Quem está comigo na minha igreja é salvo, quem não está condenado, sem remissão. Então, realmente não faz qualquer sentido se exigir a prática de uma determinada confissão religiosa para ser salvo. Porque no momento que você pratica o sectarismo, você já está contra a caridade. Contra a caridade. Quando Jesus disse para amar o próximo, ele não disse o próximo tem que ser da sua religião. Ao contrário, o exemplo que ele dá naquela parábola do semeador, mostrando que o homem que estava caído lá, que tinha sido assaltado e agredido, passaram por ele um sacerdote, um levita, e ninguém lá o acudiu. Se ouviu um samaritano, ou seja, de uma confissão religiosa diferente da dele, para o ajudar. Jesus estava mostrando que a caridade tem que ser praticada por nós para qualquer pessoa, com qualquer pessoa. Não depende da religião de ninguém. Então, a primeira coisa que acontece quando você diz fora da minha igreja não há salvação, você já está cometendo um deslize, provocando sectarismo, exclusivismo,
o egoísmo, a soberba, uma série de coisas que são contrárias totalmente aos ensinamentos do Cristo. Então, eu prefiro concordar com Allan Kardec nisso. O que nos salva é a prática da caridade, independentemente de nós sermos dessa ou daquela religião, ou não termos qualquer religião, isso não vem ao caso. Outro ponto que ele nos traz aqui no item 9 é: fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito a posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos, por quem conhece a verdade e por quem não conhece a verdade. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada. Não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Só lembrando Cristo, quando Pilatos disse para ele: o que é a verdade? Ele se calou. Então, quem diz que fora da verdade não há salvação, deve saber qual é a verdade, porque essa pessoa que diz isso deve se considerar salvo, porque ela tem a verdade. Mas nem o Cristo ousou dizer o que era a verdade, mas as pessoas que acham que sabem a verdade são muito presunçosas. Porque a verdade, como diz Kardec, está sempre se modificando, está sempre avançando. Um dia nós vamos chegar à condição de espíritos realmente mais avançados e vamos dominar grande parte da verdade, mas a verdade absoluta não vamos ter esse conhecimento nunca. E só Deus. Então ninguém pode se dizer fora da verdade da salvação. O que é a verdade? Muitas coisas que se acreditava à época de Kardec era tido como verdade, hoje não é mais verdade. Apareceu outra verdade que se sobrepôs a ela. Novos conhecimentos são trazidos não só na área acadêmica, não só na material, mas até na área da religião. A própria igreja católica já mudou quantos conceitos de lá para cá. As igrejas protestantes, primeiro que são várias, qual delas está com a verdade? E uma se acha possuidora de uma verdade que acha que as outras não têm. E estão se modificando, toda hora aparece uma igreja nova com outros princípios, outra proposição. Então, dizer para nós que fora da verdade na salvação também é uma espécie de soberba, né? Aliás, é até uma prova de que a pessoa que fala isso está longe da verdade. Porque quem sabe alguma coisa, a primeira coisa que sabe é que não sabe nada. Quando você conhece alguma coisa, começa a aprender alguma coisa, você descobre. Tem muito mais coisa para saber do que você sabe. Então, você nunca vai dizer que você sabe a verdade. Quem fala isso é geralmente quem não sabe nada. Quem não sabe é que acha que sabe tudo, porque para ele aquilo lhe basta. Então, eu acho que é uma precipitação muito grande se falar que fora da verdade não há salvação. Então eu prefiro ficar novamente, digo, com Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos também a instrução dos espíritos, é
Mensagem do apóstolo Paulo, em Paris, 1860. Ele diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade nossa salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semblante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa, já que para fazer-se o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. O que está dizendo aqui é interessante e bem orientativo para nós. Porque a pessoa pensa: não, eu não faço mal a ninguém. Não faço bem, mas também não faço mal. Não resolve. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. É necessário, é mandatório praticar a caridade. Porque para praticar a caridade, fazer o bem, demanda a sua vontade, seu desejo. Vou fazer o bem, vou praticar a caridade, vou amar o meu próximo, vou ajudar o meu próximo. Agora, não fazer o mal, simplesmente você fica inerte, não faz nada, deixa rolar. Não partiu de você nenhuma ação. O que faz o mal ainda está fazendo uma ação errada, mas está partindo dele a vontade de fazer o mal. Agora, aquele que não faz nada, fica isento, achando que está fazendo algo de bom, não está. É necessário fazer o bem, é necessário praticar a caridade. Não fazer nada não resolve a nossa situação. Como diz aqui, não foi a sua vontade, você não fez nenhum movimento, nenhuma ação nesse sentido. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Então, dizendo isso, se nós, como espíritas, seguimos esse lema e praticamos a caridade, nós estamos demonstrando que somos cristãos, porque estamos seguindo o ensinamento do Cristo. Então, o espírita, praticante da caridade, praticante do amor ao próximo, ele está praticando os ensinamentos do Cristo. Então, é um cristão, como qualquer outra religião cristã. É tão cristão como qualquer outro. O espírita cristão, que se diz, é o espírita que pratica a caridade. É a base do espiritismo. O espírita que não pratica caridade não é espírita. Pode ser um estudante da doutrina espírita, né? É interessante, quer aprender alguma coisa ali para o seu acervo cultural, ótimo. Mas não é um praticante da doutrina espírita por não praticar caridade. Consequentemente, também não é um cristão. Como ele diz aqui: fazei, pois, com que vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos do Cristo, seja qual for o culto a que pertence. Então nós temos que demonstrar para todos que nós somos cristãos,
praticantes da doutrina do Cristo. E somos espíritas porque praticamos a caridade como lema, como base da nossa doutrina. Buscamos a salvação da nossa alma, do nosso espírito, buscamos um lugar lá no reino de Deus através do único meio que nós dispomos, que é a prática da caridade. Como diz aqui, já estará reservado, Jesus dirá para nós, passai à direita, como aquela história que ele conta também, aqueles que vão à direita dele e à esquerda. À direita são aqueles que o acudiram, que o ajudaram, que lhe deram comida, lhe deram roupa, foram visitar quando estava doente, etc. E à esquerda ficaram aqueles que não fizeram isso. Então aqueles que estão à direita que fizeram isso são os que praticaram a caridade com os filhos de Deus, com os pequeninos de Jesus, que, como disse o Cristo, fazendo para esses pequeninos, estão fazendo para o Cristo. Deixando de fazer os pequeninos, estão deixando de fazer para o Cristo. Então, se nós praticamos a caridade com esses pequeninos, nós estaremos aceitando o convite do Cristo de passar à sua direita na hora de separar os bodes das ovelhas, como já estudamos aqui anteriormente. Então, gente, está aí o lema, está aí a proposta, que nós possamos seguir para frente nessa tarefa, nessa incumbência divina que é a prática da caridade, e principalmente com muita humildade, que acima de tudo sejamos humildes nessa tarefa, porque não adianta nada nós praticarmos a caridade sem humildade, né? Estaremos sendo soberbos. Não, então temos que praticar a caridade humildemente, que é o que vai nos levar à direita do Cristo. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.